Olá, você internauta ligado aqui nas redes sociais do Portal Tri, Portal São Miguel, Portal do Beltrão, Grupo Tri de Comunicação chegando nesta noite com conversa com um especialista aqui nos estúdios. Eu estou recebendo o Dr. Gade, ele que é da Revela Clinic, aqui de Dionísio Cerqueira, clínica especializada em procedimentos estéticos, e esse é o nosso papo, essa é a nossa pauta de hoje, doutor. Prazer ter o senhor aqui nos nossos estúdios. Muito prazer. Seja bem-vindo, né? Para a gente falar sobre procedimentos estéticos em um todo, né? Isso. Hoje vamos abordar aí o Botox, fios de PDO ou fios de sustentação também, bioestimuladores, preenchimentos, enfim. Mas a gente vai iniciar o nosso bloco já falando sobre polêmica, né? Toda a pauta tem aquela polêmica e nós, como gostamos de uma e o público também, vamos iniciar assim. A gente observa, doutor, várias pessoas atrás aí da perfeição, da beleza, né? Mas nem sempre esse objetivo é alcançado após um procedimento ou outro. Até porque os procedimentos estéticos, alguns pacientes acabam ficando piores do que deveriam ter ficado. É aquela história, quero ser a Branca de Neve, mas acabo virando a madrasta ou algo do tipo, né? Por exemplo, alguns rostos inflados ao invés de ficar assim definido. As pessoas que querem ficar mais jovens, até mesmo mais velhas, né? Por que isso acontece, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, né? Que é um prazer estar aqui falando sobre isso. Então, assim, o problema da harmonização facial são vários, né? Primeiro, de entendimento dos pacientes. Segundo, do entendimento até dos profissionais, né? São coisas assim relativamente recentes, né? Não faz muito tempo que se divulgou, se começou a falar muito sobre isso, a mostrar em redes sociais, né? Então, tem muita coisa que tem a melhorar ainda, certo? Mas o que a gente costuma ver assim na maioria das vezes, né, são profissionais assim que estão um pouquinho perdidos, né? Eles vão lá, fazem um curso, aprendem uma técnica e quer passar e quer vender isso para o paciente. E às vezes não é aquilo que o paciente está precisando, né? Então é difícil o profissional que consegue desenvolver o olhar para fazer aquela avaliação e saber exatamente o que aquele paciente precisa, certo? Às vezes uma região que já tem algum destaque ou que às vezes tem até muito destaque, então por mais que seja um pouquinho que você coloque ali, vai ficar pior, né? Então, e a gente vê gente famosa aí acontecendo isso, e isso é muito ruim para a harmonização, porque geralmente esses procedimentos que dão errado são os que viralizam, são os que todo mundo vê, né? Se ficou lindo, perfeito, ninguém dá bola. Ninguém dá bola, né? Então não vende, digamos assim, né? Agora, se o procedimento não deu certo, aí viraliza às vezes no mundo inteiro, né? Se for uma pessoa mundialmente conhecida aí, então... Nós até tivemos alguns exemplos, né? O próprio ator Estênio Garcia entrou numa polêmica, né? A Joelma, a antiga vocalista do Calypso, também entrou numa polêmica. Agora, recentemente, foi Marrone, da dupla Bruno e Marrone, enfim. Sim. É aquela coisa que a senhora falou, né? Deu errado, vira notícia. Vira notícia, viraliza, e as pessoas acabam que começam a associar uma coisa a outra, né? Procedimentos estéticos a resultados ruins, e não é isso, né? Quando o profissional consegue identificar certinho o que aquele paciente precisa, na medida certa ali, então isso, às vezes as pessoas batem o olho e falam, nossa, como você está bem, mas não consegue nem identificar, né? Às vezes na foto ali do antes e depois, olhando uma do lado da outra, fala, tá, aí fica um pouquinho mais fácil, né? Mas o procedimento bem feito é aquele que fica natural, né? É aquele imperceptível. Não é que é imperceptível, certo? A pessoa nota a diferença, ela olha para você e fala, nossa, tá diferente. Mas é assim, quando você volumiza só o que precisa, aquilo vira a pessoa. A pessoa não consegue identificar. A boca é a única região que é um pouquinho mais fácil de identificar, né? Então, dificilmente a pessoa que mexa na boca, as pessoas que conhecem vão conseguir identificar, né? Mas o restante do rosto, não. Elas ficam procurando. Elas olham e ficam tentando achar ali o que mudou, né? Então, esse sempre é o nosso objetivo. É uma melhora, mas sempre com naturalidade.
Doutor, o senhor tocou numa pauta aí agora nessa primeira resposta bastante importante, que são aqueles profissionais que fazem aquele curso e já querem trabalhar. Sim. E já querem vender o que eles aprenderam. Será que não falta um pouco de conscientização, responsabilidade no dizer assim ao paciente, às vezes, aquele paciente exagerado, entende? Basta, assim, acho que não vai dar certo, vai ficar estranho. O problema, sim, o profissional no início da carreira, ele está perdido. Essa é a realidade. Ele está perdido. Ele está perdido. Ele vai lá, faz um curso, porque a harmonização ela é ensinada de uma forma errada. Ela é ensinada de uma forma muito fragmentada. Então você aprende uma coisinha hoje, você aprende uma coisinha amanhã e é aquilo que você sabe. Então aí você vai tentar fazer o quê? Vender o que você sabe. E não consegue nem identificar se é aquilo que o paciente precisa. Depois que você fez uma dezena de cursos, que já fez vários procedimentos, aí que você consegue pegar esse olhar, né? De bater o olho e falar, não, aqui, ó, esse tanto aqui, esse produto aqui, porque assim, existe uma infinidade de produtos e uma infinidade de tratamentos, né? Então, tem pacientes que cabem vários tratamentos, né? E tem pessoas que não, né? Então, eu gosto de comparar sempre com a construção civil, né? Então, assim, é difícil a pessoa ter a consciência do que ela precisa. É muito difícil o paciente que chega no consultório e fala, eu preciso disso, disso e disso, entendeu? Às vezes é uma coisinha que ela consegue identificar, duas, mas é muito difícil a própria pessoa ter o olhar e falar, não, eu estou precisando fazer isso, né? Então, antigamente, o que acontecia? Geralmente, o profissional ele ia só na queixa do paciente. Eu tô com... né? E ali só era um tirador de ruga, digamos assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você pode mudar muito o rosto de uma pessoa, né? Com um simples gel, certo? Que é uma coisa bem tranquila, bem sem dor, pós-operatória não te afasta das atividades, né? Então assim, só que a pessoa tem que saber o que está fazendo, para não dar esse tipo de resultado ruim, né, que pode acontecer com qualquer um. E aquela pessoa que chega no consultório que o senhor diz assim, acho que tu tinha que nascer de novo. Já aconteceu com o senhor ou não? Não. Então assim, as pessoas, é lógico que tem pessoas que têm um grande potencial de mudança, e tem pessoas que têm um baixo potencial de mudança. Isso não quer dizer que a pessoa é mais bonita ou mais feia, não. Perfeito. Certo? Porque existem características que são difíceis de mudar e outras são bem fáceis, certo? Então, se nós for compararmos aí uma pessoa, eu sei que não tem nada a ver isso, nessa comparação, né? Mas uma pessoa com um prédio, digamos assim, certo? Então, uma pessoa linda, maravilhosa, é um prédio de 100 andares. Certo? E uma pessoa que tem problemas estéticos, digamos assim, ela está muito abaixo dos 100 andares. Então, tem pessoas que têm esse potencial para chegar muito próximo, até às vezes nesse centésimo andar, certo? E tem pessoas não. Por mais que ela faça vários procedimentos, às vezes até cirúrgicos, né? Ela vai atingir um limite lá de digamos assim, 60 andares. Né? Então, não sei se essa comparação ficou muito... Porque assim, a beleza já é subjetiva, já é difícil de você falar sobre beleza. Porque às vezes o que é bonito para um não é bonito para outro. Né? E essa parte de andares, assim, a pessoa tem uma ideia do que é a altura de um prédio, digamos assim, né? Então, para tentar esclarecer um pouco mais aí, eu sei que é um tema que é difícil porque tudo é muito subjetivo, né? Bom, vamos lá. O senhor comentou também que são vários procedimentos estéticos, né? São vários, a gente tem botox, fios de PDO, sustentação, enfim. Para a gente começar a detalhar uns, vamos começar pelo botox. Isso. Como é que a gente pode realizar esse procedimento? Não, senhor, no caso. É um bom início, porque geralmente todo profissional que entra para começar a fazer a harmonização, é por aí que ele começa, é pelo botox. Então, assim, tem muita gente que faz botox por aí, tá? Mas, assim, o resultado do botox não são todos iguais, né? O princípio em si
é simples, você vai paralisar uma musculatura, né? Aí pode ser da testa, da região dos olhos, geralmente é mais trabalhado aqui, mas pode ser trabalhado o rosto todo com o Botox, né? E é um procedimento que é difícil, digamos assim, dar problema, né? Então tem muito profissional que faz, mas muito mesmo, é a porta de entrada dos procedimentos estéticos, né? Eu diria que é o Botox e geralmente é junto com o preenchimento labial, né? Mas o preenchimento labial tem muita gente que faz o curso e depois fica com medo e acaba não fazendo. Às vezes faz um lá, não gostou, acaba desistindo. E o Botox geralmente a pessoa segue fazendo, né? Então, a diferença aí de um bom resultado para um resultado mediano é que o Botox não é só parar músculo. Depois que você entende ali como o músculo funciona, quando você parar esse músculo, esse aqui vai puxar para cá, você consegue um resultado muito melhores, né? Então, um simples Botox às vezes pode rejuvenescer 10 anos uma pessoa. Você olha assim, ela está de olhar diferente, sobrancelha diferente, iluminada, pode mudar muito, ou senão só travou lá, ela não consegue mexer a sobrancelha e não mudou nada. Entendeu? Então pode ir de um resultado muito simples, como só travou ali, ó, não está mexendo, tá? Para um resultado fantástico, assim, que a pessoa olha para ela e fala, meu Deus, o que tu fez? E ela só fez um Botox, né? Parece que rejuvenesce 15 anos, 10 anos. Esse resultado varia de paciente ou é conforme a aplicação? Então, tem muita relação à técnica, sim, mas ele varia de pessoa para pessoa. E também com o Botox, o que a gente pode fazer? Modular a musculatura, certo? Então, talvez no teu primeiro Botox não dê um resultado tão bom, né? Mas quando a gente trava o músculo, muitas vezes o que acontece? O músculo que ficou funcionando tem uma hiperfunção e ele acaba se tonificando. Então você acaba tonificando algumas musculaturas e enfraquecendo outras, e se você seguir naquela mesma linha, com o tempo o teu Botox pode ficar cada vez melhor. Bacana, bacana. Vamos tentar essas dicas aí, interessante, né? Uhum. E quando a gente fala de fios de PDO ou sustentação, qual é a diferença dos fios de sustentação e dos fios de PDO? Se eu peguei certo no ar antes em off, o senhor comentando aqui. Então vamos lá. Então assim, o PDO, no caso, é o material que o fio é feito, né? Então existem diversos materiais, o PDO é um deles. É o mais usado, é o mais conhecido, mais falado, digamos assim. Aí, tirando o material, né? Então existem os fios lisos e os fios especulados, que tem as garrinhas, né? Os lisos são somente para estimular colágeno e os que têm garras, que são chamados de sustentação, são para fazer um pequeno efeito lift, tá? Então, o fio é um dos procedimentos aí que eu vejo onde mais o paciente se decepciona com o resultado. Por quê? Porque geralmente esse fio de sustentação, ele é vendido como um fio de lift, né? Vamos fazer um lift com esses fios aqui. Só que, quanto mais flacidez o paciente tem, quanto mais molinha é a pele, menos força ela tem de segurar, de prender no fio, de ficar erguidinha, né? Então, geralmente, quem faz fio de sustentação acaba se decepcionando, mas não pelo que ele entrega, mas sim como ele é vendido, né? Então ele não é um fio de lift, né? O nome dele já diz, é de sustentação. Ele é muito bom para quê? Para evitar a queda. Ele vai dar uma segurada, vai estimular colágeno, né? O efeito lift acontece, mas é desse tamanhozinho. E tem aquele outro problema também, quanto mais a pessoa precisa, quanto mais flácida tiver a pele, pior vai ser o resultado desse fio. Por quê? Porque menos ela vai conseguir segurar, quando dá aquela ativada, né? Menos consegue segurar a pele, ela acaba voltando praticamente tudo, né? Mas ela é muito boa para quê? Para evitar que isso siga caindo. Vai ficar ali 1 ano e pouco estimulando colágeno, depois vai ficar o colágeno que foi estimulado, né? Então, como o nome mesmo do fio diz, é o fio de sustentação. Ele é feito mais para prevenção, não para dar aquele efeito lift, né? Então as pessoas fazem e acham que vai ter um efeito de uma cirurgia e não chega nem perto disso. Eu já vi gente colocar até fita durex aqui pra cima, né? Já dá aquela erguida. Não funciona, né? Tem gente que faz. A gente vê muito vídeo aí de maquiagem e coisa, né? Puxa aqui, maquia em cima
cima e faz o efeito de um lift, né? Então, é lógico que tirou, caiu tudo, né? Mas enquanto está colada ali a fita, faz o efeito do lift. Dura umas horinhas ali só. Dura umas horinhas, isso aí. Vai embora. Vamos lá. Bioestimuladores, o que seria esta opção também aqui? Então, existem também diversos produtos que são bioestimuladores, né? Então, os próprios fios são bioestimuladores e tem os bioestimuladores líquidos, que é a Radiesa, a Sculptra, né? São os mais famosos. Então, são produtos que, colocados embaixo da pele, vão irritar o organismo vai lá tentar degradar ele e nessa ação inflamatória que causa ali, vai produzir colágeno, né? Então, tem produtos que são um pouquinho mais potentes, produtos que são um pouquinho mais fraquinhos, mas em via de regra, essa é a função. Irrita o organismo, causa um processo inflamatório, por isso que não pode ficar tomando anti-inflamatório depois que faz, né? Deve evitar, porque senão não causa essa inflamação e não vai produzir o colágeno. E o que acontece? Geralmente acaba volumizando um pouquinho. Então, isso também é um grande problema hoje em dia, porque assim, a gente vê muita gente falando, vem cá, pacientes jovens, 30 e poucos anos, vamos fazer um estoque de colágeno, vamos fazer quanto mais colágeno melhor, né? Esse tipo de frase assim. E o que acontece? Se a pessoa já tem uma boa estrutura, é jovem ali, tende a causar um rosto inflado, né? Porque você trabalha numa região grande com esse bioestimulador e um pouquinho que ele volumize, ele tira os ângulos do rosto, dá aquele aspecto de arredondamento. Mesma coisa que encher um balão, né? Ele fica redondinho. Fica parecendo com o Majin Buu do Dragon Ball, mais ou menos isso, né? Eu não sei. O Stênio Garcia no início lá. Então, o problema do Stênio é que era muita flacidez, né? Eles quiseram acabar com a flacidez dele inflando, enchendo, né? Então, mas mesmo assim, existem preenchimentos que, se colocados em lugares, pontos estratégicos, né? Ele dá um aspecto de rosto mais magro. Tá? Então não você pode volumizar e mesmo assim o rosto parecer mais magro. Agora, quando você trabalha em grandes áreas, geralmente acaba arredondando, esse aspecto de arredondamento, tira o ângulo do rosto, né? E quando é com ácido hialurônico ainda existe uma enzima que tira. Agora, quando é bioestimulador, aí não tem muito, tem alguns tratamentos assim para trazer um pouco de melhora, mas não é reversível. Quanto tempo dura isso? Então, tudo depende de produto, região, quantidade que é feita, pessoa para pessoa, né? Então, digamos assim, os preenchimentos de ácido hialurônico são os mais utilizados, né? Está na próxima pauta aqui depois. Tá. Vai depender da região, né? Olheira, por exemplo, é a região de mais duro o produto. Pode durar aí 2 anos e meio, 3 anos, né? O mesmo produto que na boca, por exemplo, dura 1 ano. Né? Pode durar mais de 1 ano na boca? Pode. Né? Então, varia um pouco de pessoa para pessoa essa durabilidade e o produto e a região. Né? Então, já tem conjunto, né? Isso. Então, quando a gente fala assim, em médias, né? Mas tem pessoas aí que já fizeram um preenchimento labial, por exemplo, há 3 anos e ainda não voltou o que era. Né? Então, já tem outros que fazem e 6 meses depois não. Se o produto não for um bom produto que foi utilizado, 6 meses depois, cadê o meu resultado? Já foi embora. Né? Então, não só o resultado, foi também um investimento. Um investimento também. Colocado, né? Bom, o senhor já comentou sobre o preenchimento com ácido hialurônico. O que seria esse setor? Então, assim, o preenchimento de ácido hialurônico hoje é o mais utilizado. Por quê? Porque ele existe um antídoto, né? Existe uma enzima que faz ele dissolver e ele vai embora. Né? Então, não existe aquele medo, e se eu não gostar, vou ter que ficar assim, não. Tá? Então, ele é um dos poucos produtos que, se a pessoa não gostou do resultado, aplica a enzima, no mesmo dia ele vai embora. Tá? E por ter essa enzima também, quando chega a acontecer alguma intercorrência,
também é mais fácil de solucionar esse problema, porque aplica a enzima, ele dissolve e vai embora, né? Por isso que hoje ele é o produto mais utilizado e dá para colocar em qualquer região do rosto, né? Testa, olheira, nariz, boca, queixo, dá para fazer o rosto todo com ácido. Já os bioestimuladores não, tem áreas que não podem ser utilizados, né? Assim como os fios também. O fio geralmente é mais para pele, né? Ele não volumiza e o ácido ele dá volume. Então, com ele você pode mudar totalmente a proporção de um rosto, né? Então, tem pessoas que às vezes 1 ml já muda o rosto da pessoa, né? 1 ml às vezes já faz um resultado fantástico. E tem pessoas que precisam de um pouco mais, né? O bom é que, assim, quanto mais regiões a gente consegue tratar ao mesmo tempo, né, o efeito, o resultado final dá mais aquele uau, né, você consegue entregar um resultado melhor para o paciente. Mas ele pode ser em volumes mínimos, já dá diferença. Boca, por exemplo, 1 ml já muda muito uma boca, né? Agora, uma região de mandíbula já é uma região que pede um pouco mais de volume, né? Então, por isso que é importante quando as pessoas falam em valores, né? Por isso que é importante uma avaliação. Às vezes 1 ml para você já vai te deixar muito feliz, né? E já tem pessoas que precisam de volumes bem maiores. Eu, por exemplo, é 10 mil litros, não tem como arrumar essa carcaça aqui, mais ou menos, né? Esse aqui, então, tem aquela vantagem também, ó, não gostei, receta. Né? Vamos isso fazer mesmo, outra coisa. Isso mesmo, né? Caso aconteça, que pode acontecer, né? Então, essa é a grande vantagem dele. Não gostou? Aplica a enzima, dissolve, no mesmo dia vai embora. Tá certo. Doutor, como todos os procedimentos médicos, estéticos, assim, tem os seus prós e os seus contras, né? Mas caso algum desses procedimentos der errado, qual é o próximo passo do paciente? Então, voltando um pouquinho naquela pergunta, se for o ácido hialurônico, né, se for o ácido é fácil, tem enzima, né? Agora, se for um procedimento cirúrgico, já complica um pouquinho mais, né? Se for um bioestimulador, né? Então, aquele inflado do rosto, às vezes você vê pessoas famosas assim, que perderam os ângulos do rosto, fica aquela coisa arredondada, não é que volumizou demais, né? Volumizou numa área grande que tirou o ângulo do rosto, então aquilo dá um aspecto de arredondado. Então, aí tem alguns procedimentos que vão amenizar um pouquinho, mas não tem como reverter isso, né? Com o tempo tende a diminuir, mas isso vai demorar. Igual o choro na maioria dos procedimentos, infelizmente. Então, geralmente essas pessoas famosas que você vê que estão assim com aquele aspecto, geralmente é bioestimulador. Porque se fosse o ácido, ela não estaria mais assim. Aplica a enzima, ele vai embora, né? Agora já com o bioestimulador, aí não, aí é um pouquinho mais complicado. Então, vai depender do procedimento que foi feito. Tem procedimentos que é super fácil, super simples você reverter, e tem outros que são bem complicados. Certo. Bom, outra coisa também que a gente percebe no nosso dia a dia aí, durante a nossa cidade, principalmente nos municípios arredores, é que são jovens, são adultos maduros, são idosos, né, realizando procedimentos. Existe uma melhor idade para fazer o procedimento ou está a rigor de cada paciente? Então, assim, o procedimento estético é uma ferramenta para te fazer se sentir melhor, para te fazer se sentir bem, mais bonito, né? Então, não importa a idade. Como são procedimentos minimamente invasivos, né? São picadinhas, são coisas muito simples, pessoas de 12, 13 anos, daqui a pouco tem um nariz que não gosta, um lábio, uma discrepância lá, um lábio de baixo é gordinho, de cima quase não tem, né? Então, isso pode ser realizado tranquilamente, né? Então, não tem idade. A idade é aquela assim, você olhou no espelho, não está satisfeito com alguma coisa, pode ser mudado. Não importa a sua idade, pode ser que você tem 12 ou se você tem 70. Né? Então, é lógico que se uma pessoa de 12 quiser melhorar o máximo que ela puder, geralmente vai ser só preenchimento, porque o resto está tudo bem, certo?
E talvez 1 ml, talvez 5, talvez pouca coisa, né? Já uma pessoa de 70 anos, para ela ficar super bem, ela vai ter que fazer diversos tipos de tratamentos. Porque ela tem uma flacidez, ela tem uma textura de pele, ela tem faltas de volume de osso, ela tem uma musculatura que já está mais flácida, né? Então, geralmente, quanto antes você procurar, melhor, porque você vai ser orientado a fazer algumas coisas para você ir envelhecendo melhor, né? Alguns cuidados, às vezes um suplemento, uma vitamina C, por exemplo, pode ajudar muito. Uma coisa simples, tem em qualquer farmácia, né? Então, é lógico que você vai começar a tomar vitamina C, você não vai ver diferença, mas depois de 15 anos você tomando a vitamina C, você vai ter muita diferença do que se você não tivesse tomado, né? Então, eu acredito assim que pessoas jovens, elas não têm essa consciência que elas podem mudar, né? Geralmente é só com o partir do envelhecimento, né? Hoje a harmonização, muitas pessoas estão relacionando os procedimentos ao envelhecimento, mas não, né? São características que você pode mudar. Você não gosta do queixinho, né, lá para trás, então antigamente era só uma cirurgia, tinha que esperar terminar de crescer, fazer uma cirurgia lá, ficar amarrado lá 40 dias. Então hoje não, você vai lá e volumiza o queixo aqui, pronto, entendeu? É lógico que existem casos que é só com cirurgia, existe. Sim. Né? Mas tem casos que 2, 3 ml de ácido pode solucionar. Aí ela passou 10 anos da vida dela se olhando no espelho lá, que não gostava do queixo, sendo que em meia hora, né, no consultório ali, com uma anestesia local, poderia ter resolvido, né? Então, isso pode mudar muito a vida de uma pessoa, né? E quanto mais jovem ela for, eu acredito que mais pode mudar, né? Mesma coisa, digamos assim, uma mulher que tem um lábio inferior bem grosso e o superior bem fino, que dá aquele, né? Então, ela vai na balada, digamos assim, poucas pessoas vêm até ela, né? Daqui a pouco ela faz 1 ml de preenchimento aqui, ela vai sentir essa diferença, ela vai para uma balada, muito mais pessoas vão vir falar com ela, porque assim, quando se tem um prejuízo estético, você acaba não se conectando tanto, né? A beleza, isso é todo mundo, né? O visual aqui é o primeiro julgamento, é a primeira, digamos assim, é a primeira impressão que a pessoa tem, né? Quando a pessoa está bem fisicamente, ela conecta mais com as outras pessoas, né? Isso até agora em Instagram aí, né? Tá todo mundo rolando a tela. Pode ver, os maiores influenciadores. Filtro, né? Não, as maiores influenciadoras, elas são bonitas, né? É uma coisa que assim, a pessoa tá falando ali, ela olha, bate o olho na beleza daquela pessoa, ela já fica conectada. Aí ela pode gostar do que ela tá falando ou não, né? Mas a beleza influencia muito, né? Ela ajuda muito, certo? Principalmente nessa conexão com outras pessoas. Pode ser do mesmo sexo e pode ser de pessoas do sexo oposto também, né? Então, às vezes é uma coisa muito fácil, muito simples, e a pessoa passa anos aí sofrendo com aquilo. Tá certo. E se você quer tudo isso que nós estamos comentando agora, autoestima, alegria, se sentir bonita, vai aonde aqui em Barracão e Dionísio Cerqueira? Vai ali na Revela Clinic, né? Então a gente tá ali na Mário Cláudio Turra, em frente ali ao Hotel Iguaçu. Telefone para contato? O telefone, o celular, o WhatsApp, que é o 4991988540. Eu vou anotar aqui também, porque aqui não é mais só massa corrida, vai ter que refazer essa parede aqui, né? E daí tem o Instagram também, né? O Instagram é o @revelaclinic.drgad. Tá tudo aqui embaixo para você, todas as redes sociais, contato. Quer se sentir bonita ou bonito, porque hoje não tem mais preconceito, né? Vai bem ressaltar isso aí também. Com certeza, com certeza. Porque assim,
o que a gente fala para o homem, para a mulher, serve para o homem também. É a mesma coisa. O que adianta tua mulher tá bonitinha, gatinha, e lá ter um trambolho igual você do lado, né? Vai lá com o Dr. Gad e vai dar um jeito, né? Então, se perdeu um pouco daquele preconceito, né? Assim, que às vezes até os amigos, né? Hoje não incomodam tanto mais quando a pessoa faz o procedimento estético. Antigamente incomodava por anos, né? Agora incomoda só no dia, depois já não incomoda mais. Já até vão. Já passou. Já até vão, isso. Depois vão lá, né? Falou, ficou bem, acho que eu vou lá. Tá certo. Doutor, a gente deixa o espaço aberto. Se o senhor quiser ressaltar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Olha, eu acho que era isso, né? Que eu queria desmistificar um pouquinho, tirar um pouco, mudar essa relação. A harmonização, ela é uma criança, tá? Ela é uma criança de 2, 3 anos. Ela está aprendendo a andar agora, aprendendo a falar, ainda fala alguma coisa errada, tropeça, cai, né? Tudo então, é muito novo. Tudo é recente, tudo é novo, né? Então, existem ótimos profissionais, né? Existe muito profissional que sim está perdido, tá? Acredito que a grande maioria. Mas existem ótimos profissionais que sabem muito bem o que fazer para só trazer alegria aí para o paciente, né? Trazer uma autoestima, uma melhora, porque assim, não existe, no meu ver, não existe nada melhor para a autoestima do que outras pessoas te elogiando, né? Você encontra, nossa, olha como você está bem, você tá bonito, o que você fez, né? Então, isso, às vezes a pessoa ganha o dia com um elogio desses, né? É verdade. E olha, falando em bons profissionais, muitos tem. E um tá aqui na frente, Dr. Gad, aqui em Dionísio Cerqueira, ressaltando, Mário Cláudio Turra, em frente ao Hotel Iguaçu, em Dionísio Cerqueira, no Centrão, hein? Isso aí. Doutor, obrigado pela sua presença. O senhor sabe que as portas estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Pessoal, valeu. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi a conversa com o especialista de hoje, falando de beleza, né? Mas não a minha, porque eu vou ter que dar um pulo lá no Dr. Gad essa semana, né? Conversei com ele da Revela Clinic e a gente volta a qualquer momento aqui nas redes sociais, não só do Tri, mas também no portal do Beltrão e também de São Miguel. Tchau, tchau.